Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim, a parte B do versículo: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Até aqui. Pai amado, está aí lida a sua palavra, meu Deus, nos edifica nessa noite, fale aos nossos corações. Estamos aqui, meu Deus, nessa noite para ser edificados por Ti, viemos prestar um culto, adorar ao Senhor e ouvir a Tua palavra, ser alimentado pela Tua palavra, Senhor. Então fale conosco essa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos. A gente sempre, quando está durante o culto, né, eu fico sempre prestando atenção muito nas ministrações, Maurício, né, do que nas ministrações que saem do altar, na letra dos hinos que são cantados, nas oportunidades, como o irmão Antônio veio aqui, a irmã Dilma depois veio orando, e aí você vai sempre encaixando, né, uma coisa com a outra e começa a ter o entendimento do que Deus quer falar com você nessa noite. Às vezes a gente entra na igreja e diz, tão atribulado, que a gente não percebe que Deus quer falar com a gente. Deus fala e a gente não percebe, não tem o entendimento, mas Deus deu o recado, Deus falou, usou não só o pregador, mas usou a ministração, usou a oração, usou o louvor. Deus fala de N formas, a gente tem que estar atento, né? Tem que estar sempre buscando com a nossos ouvidos espirituais, atento ao que o Senhor quer para a nossa vida. Se você tem busca uma resposta de Deus para a sua vida, você precisa estar atento a todas as coisas quando você passa da porta da igreja para dentro. Você está vindo para a igreja orando, buscando a Deus, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor fale comigo. No momento que você chega na porta da igreja, irmão, você dá a paz do Senhor, irmão, você já começa a ficar ligado. Você veio orando que ali, de repente, na portaria, o irmão fala alguma coisa e já Deus usa ele ali para falar alguma coisa para você. Ou então inicia o culto, o louvor vai falar, a ministração. É que a gente dá tanta atenção ao problema, às vezes, que a gente deixa de estar atento, deixamos de estar atento ao que Deus vai falar com a gente. E às vezes Deus fala da saída que nós precisávamos ouvir e a gente não estávamos atentos para isso. Muitas vezes porque estamos atribulados e não entendemos os processos da vida. Nós acabamos de ler aqui que a tribulação, ela produz paciência. Tribulações produz paciência. Todo o processo, nós vamos ver aqui um processo acontecendo aqui, que vai de tribulação, que produz paciência, que paciência produz experiência e que a experiência produz esperança. É um processo de produção aqui, e chega aqui na esperança e diz no versículo 5 que a esperança não traz confusão. Verdade. Olha isso, às vezes a gente está confuso, está pedindo Deus direção, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu avanço, está confuso. Falta às vezes esperança, que está dizendo aqui, ó, a esperança não traz confusão. Na tradução, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim esse versículo: também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Quando a gente entende isso, a esperança, então ela não deixa decepcionado e também não te deixa confuso. O problema é que a gente quer sempre fugir desse processo de tribulação. É normal no ser humano, quando nós estamos passando por problema, a gente querer se livrar dele imediatamente. Ninguém quer ficar passando por tribulação. A gente não quer buscar isso. A gente tem que entender que esse processo, ele vai nos gerar essa esperança. E quando estamos desanimados para vir para a casa de Deus, estamos confusos, estamos decepcionados, a gente precisa manter a chama da esperança acesa em nossos corações. A fé faz isso, né? Você mantém
continuar acreditando no que vai acontecer. Você não pode não estar vendo, mas você acredita que a porta vai se abrir, que vai acontecer. E essa esperança tem que estar acesa dentro do nosso coração. A gente não pode deixar a chama da esperança apagar dentro de nós. A gente acaba, essa pessoa, irmão Antônio, como você estava falando aqui na sua mensagem, a pessoa acorda sem propósito nenhum de vida, né? Acorda sem ter o que fazer, não sabe nada. A esperança dela é zero. Ela não tem expectativa em nada, não está esperançosa em nada acontecer. Porque ela a pessoa sem objetivo de vida, a mente dela fica muito frágil para o inimigo atacar. Eu recentemente, conversando com uma pessoa, estava passando por uns problemas, houve umas perdas duríssimas na vida dele, perdas que, em sequências, quando você vai perdendo pessoas queridas em sequência, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu já tive perdas. Então eu imagino que seja muito doloroso quando elas vêm muito em sequência. Ele perdeu o pai, um ano depois perdeu a mãe, um mês depois perdeu a tia, irmã da mãe, e mais um mês depois perdeu a esposa. Olha a sequência: pai, mãe, tia e esposa. Assim, o que demorou mais um pouco foi do pai, que demorou um ano para vir a mãe. Mas depois que a mãe foi, veio a tia e a esposa em 2 meses. E ele ficou muito, abalado com isso, né? E é uma pessoa que não tem a esperança que nós temos, a fé que nós temos em Deus. E eu, conversando com ele, eu passei isso para ele, que ele precisava ter um propósito de vida. Estava havendo pensamentos de suicídio, pensamentos de querer tirar a vida. Expliquei a ele que esses pensamentos, de onde estavam vindo, que se era o inimigo se aproveitando dessa fragilidade, porque o inimigo ele é covarde, ele se aproveita das nossas dores, das nossas fraquezas para nos atacar, né? Como às vezes na vida selvagem, né? Aquele animal que está mais doente, mais fragilizado, é aquele que vira presa fácil. E o inimigo ele é assim também, ele é covarde, está fragilizado, está doente, está com problema, ele não tem pena, ele vai lá e se aproveita disso para acabar de destruir a pessoa. E eu expliquei isso para ele, missionário Antônio, falei para ele isso que estava acontecendo, de onde estavam vindo esses sentimentos, e falei para ele: você precisa ter um propósito de vida. E esse propósito você vai descobrir buscando a Deus, que Deus vai colocar no seu coração esse propósito de vida. Você precisa estar esperançoso. A chama da esperança precisa estar acesa novamente dentro do seu coração, para você ter gosto e prazer pela vida. Falei para ele: cara, eu não sei, não vou falar que eu sei o que você está passando, porque eu não sei. Eu já tive perdas, mas perdas em sequência de pessoas tão próximas assim, eu nunca tive, e posso imaginar que seja muito doloroso passar por isso. Não é fácil, isso com certeza eu sei que não é fácil. Mas Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele abre feridas e Ele cura feridas. Precisamos entender isso. Todo o processo de tribulação, de dor que a gente passa, a gente pode não entender, como não tem explicação da situação desse meu primo. Eu não tenho como explicar para ele o porquê que isso aconteceu. O porquê que Deus quis tirar as pessoas próximas a eles assim, então uma em sequência da outra. Eu não tenho essa explicação, irmão. Eu não tenho como falar para ele o porquê Deus fez isso. Mas eu tenho que falar que Deus, o mesmo Deus que abre ferida, Ele cura. E que aí todo o propósito de Deus, tudo que Deus faz tem um propósito. Isso lá na frente vai vir de maneira talvez para ele aprender a passar por essa situação, e mais na frente estar curando pessoas que passaram por essa mesma situação. Eu não sei, não tem como explicar, mas que é um propósito para isso há. Se ele se buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus e se firmar nele, vai entender isso. O Espírito Santo vai trabalhar e vai curar essa ferida dele, que tem dores na nossa alma que somente Deus para curar, não tem outra situação. E a tribulação, ela faz isso, ela gera essa paciência. Você está na tribulação, você quer que termine rápido e não vai terminar.
porque tudo tem um tempo estabelecido por Deus. E Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E se você está vivendo um tempo de tribulação, um tempo de dores, um tempo de perdas, não adianta querer apressar esse processo, porque dentro desse processo há situações que você vai precisar entender, há situações que nós precisamos sentir, e isso só acontece quando nós vivenciamos o processo. Se a gente pular o processo, a gente não sente, a gente não vivencia, não aprende o que deveria ser aprendido. E aí o Senhor não nos coloca no outro nível, não nos coloca para avançar, porque a gente não aprendeu com aquele processo, com aquela tribulação. Você tem que gerar isso, por isso que aqui diz que gera a paciência, porque você vai ter que ser paciente, irmão Antônio. Deus não vai apressar o processo. Se é tempo de colher, vai colher, é tempo de plantar, vai plantar. Não tem problema. Deus não acelera, não faz isso. Ele estabeleceu essas leis para que nós crescemos com elas e possamos ser pessoas maduras, pessoas sábias, inteligentes, buscando a presença dEle. Por isso, essas tribulações fazem a gente se aproximar de Deus. Às vezes você não está orando muito, não está lendo muito a palavra, mas quando vem uma tribulação, um problema, você já começa a jejuar, já começa a orar, começa a chegar mais a Deus. E o processo começa aqui, ó, tribulação, paciência. E a paciência, ela gera experiência. O que é uma pessoa experiente? Quando você chega na experiência, aquela maturidade que vem, missionário Antônio, de você olhar para uma situação e já saber o que vai acontecer. Você vê uma situação dolorosa passando, você fala, opa, eu não vou me desesperar mais, não vou arrancar os cabelos, não vou ficar perdendo noite de sono à toa, porque eu sei que isso não vai resolver. É tempo de acontecer e depois, quando passar por esse tempo, as coisas vão se acertar. Isso você só toma essa atitude com experiência, quando já é uma pessoa experiente, uma pessoa madura. Alguém vem te afrontar com algumas palavras, jogando umas piadinhas, você... já sei, já fui menino, já caí nisso um dia e ficava batendo em frente, agora você deixa entrar no ouvido e sai pelo outro. A experiência faz isso, a maturidade vai fazendo. Quando você está novo, você quer brigar às vezes por coisinhas que não te levam a lugar nenhum. Você quer discutir e o inimigo sabe disso. Ele vê essa fraqueza sua e ele começa a catucar ali, ó. Pode catucar aqui, porque aqui ele vai. Ele sabe. Eu costumo falar, sempre que eu tinha uma fraqueza, que o dicionário Vilma, o inimigo me pegava fácil nessa minha fraqueza. Que era a pessoa me acusar de algo que eu não fiz. Falar que eu falei uma coisa que eu não falei. Dizer que eu fiz o que eu não fiz. Como eu me descontrolava com isso rápido. Eu podia estar tranquilo, Maurício, de boa. Chegava alguém, mas você falou isso, isso e isso. Sendo que eu não falei, Maurício, na hora já dava aquele calor, eu falei e já começava a descascar. Agora, mas você falou isso e isso, eu olho, foi? Tá. O que é isso? Maturidade, experiência, você vai aprendendo. Porque eu vi que as pessoas faziam isso, eu me destemperava, brigava, dava um mau testemunho, dali arrumava um monte de problema, e no final o que eu ganhei? Nada. E o inimigo começou a perceber isso, e começava a me atacar nessas áreas. Quando eu estava próximo de conquistar alguma coisa, eu tinha alguma coisa importante para resolver, e o inimigo precisava me desequilibrar emocionalmente, era fácil. Era só levantar alguém para vir falar uma coisa que eu não falei, ou que eu fiz alguma coisa que eu não fiz, e eu me desequilibrava totalmente emocionalmente. Hoje isso já não acontece. Por esse processo de tribulação, eu aprendi a ter paciência e a experiência chegou. E eu já não faço. Estão entendendo como é que é esse processo de produção? E aí você começa a ficar focado na esperança. Tribulação, paciência, experiência e esperança. Agora a chama da minha esperança em Deus, nas coisas que Deus tem para a minha vida, no meu propósito de vida que Deus colocou no meu coração,
Isso está aceso a mim todo dia no meu peito, não apaga. Entendeu? Eu não me desequilibro mais emocionalmente, eu não deixo coisas que as pessoas falam me tirar da direção que Deus tem para mim, para minha vida. Se eu tenho um caminho, se eu tenho que seguir, eu já estou maduro. Eu sei por onde seguir, eu sei a quem eu dou ouvidos e a quem eu não devo dar ouvidos. Tem pessoas que têm autoridade sobre a minha vida para chegar e falar, ó, está errado, esse caminho não é por aí, é para cá. E tem pessoas que se chegam e falam a mesma palavra, eu não dou ouvidos. Porque eu sei a fonte. A experiência faz isso. Eu sei da fonte, que o que está saindo. Essa fonte aí, ela jorra água amarga. E a Bíblia diz que na mesma fonte não pode jorrar duas águas. Então, ó, essa água eu rejeito. Isso o Espírito Santo vai te conduzir, né? Às vezes o Espírito Santo já fala isso com vocês há vários dias, mas a gente às vezes atribulado não presta atenção e não consegue colocar em prática. Coisas simples do dia a dia, que às vezes tiram o nosso foco, tiram a nossa atenção. O Espírito Santo às vezes vai te avisar para você orar por alguém. Tem alguém precisando de oração, o Espírito Santo te toca para orar pela pessoa, mas por causa das tribulações você não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Acha que é um pensamento qualquer, um pensamento à toa, deixa isso para lá, porque você não aprendeu a lidar com a tribulação, a lidar com os processos da vida. E escute, a vida é assim mesmo. A vida não vai aliviar enquanto você está muito mal. Hoje eu estou mal, eu estou péssimo. A vida não para, o mundo não vai parar de girar, nada vai parar esperando você melhorar para que você volte a agir. Não, ou você levanta e vai aprender com essa situação e seguir em frente, ou você vai ficar para trás, a situação vai piorar, você não vai amadurecer, tudo que Deus tinha para trazer para a sua vida não vai chegar, você mesmo vai estar retardando o seu processo, por não aprender a lidar com as situações do dia a dia, seja tribulações, seja ofensas, seja na busca de intimidade com Deus, na leitura da palavra. Tudo isso vai gerando experiência, vai gerando maturidade, com o objetivo de você crescer, com o objetivo de você amadurecer. E estar buscando a Deus e poder pegar essa palavra do Senhor e levar para as pessoas que estão necessitadas. Todo processo de dor, quando você vai falar dele lá na frente, quando você já atravessou ele, você fala com autoridade. Lembra que a Bíblia fala de Jesus? Que Jesus não falava como os fariseus, falava como quem tinha autoridade. A palavra diz isso. E uma multidão seguia ele. Por quê? Ele não falava com o conhecimento somente que os fariseus tinham. Ele falava com autoridade. E quando você passa pelo processo que você vai falar para alguém dele, você fala com a autoridade de quem já passou por esse processo e venceu. Você fala com autoridade, ó, Jesus entra nessa causa e vence. Jesus entra nessa guerra e te dá a vitória. Porque eu já entrei nessa guerra, eu já passei por esse processo. E o Senhor atravessou isso dele comigo e me deu a vitória. Você não fala só porque você ouviu alguém falar, ou porque você leu na Bíblia, ou leu em algum. Não, você viveu. É outra coisa quando você vivencia, quando você passa. E como você quer ter autoridade se você não enfrentar esses processos? Temos que crescer, avançar. O crescimento, assim, o missionário Antônio, evolutivo mesmo. Como você falou, a gente pode estar melhorando um pouquinho a cada dia, fazendo mais para Deus. Tudo isso faz parte do crescimento, faz parte do processo de amadurecimento, da gente crescer. E aí, quando a gente for falar da palavra, a gente vai falar assim, como quem tem autoridade no que está falando. Não como quem escutou ali alguém dizer. Só o processo da vida faz isso. E dentro desses processos, existem os pontos que a gente precisa manter em equilíbrio. Eu vou falar isso para vocês aqui agora, que é a gente manter o equilíbrio da alma, corpo e espírito. Isso tem que estar em equilíbrio, irmão. Se não tiver, nós não estivermos equilibrados nessas três áreas, a gente tende a dar passos errados. A gente tende a fazer escolhas erradas. A gente tende a achar que estamos no caminho certo, sendo que estamos no caminho errado.
Isso é muito perigoso para o cristão, para qualquer pessoa. Você achar que está indo no caminho certo, mas está indo no caminho errado, em direção ao precipício. Mas quando você está com corpo, alma e espírito em equilíbrio, buscando a Deus, você consegue se ajustar, estar mais sensível à voz do Senhor. Como que você faz para equilibrar isso? Eu vou te falar agora. Primeiro, deixa eu te explicar exatamente o que é corpo, alma e espírito. Talvez vocês aqui já saibam, mas alguém na live, se estiver ouvindo, pode ser que não saiba. Corpo é o nosso físico, nosso corpo físico. A Bíblia diz que quando o corpo veio do pó, ao pó voltará. Corpo. Alma. O que é alma? São os nossos sentimentos, nossas emoções, tudo que a gente... o nosso entendimento. Tem um filme, eu até quando eu estava vendo essa mensagem na minha cabeça, um filme, eu esqueci o nome dele agora, que o marido e a mulher eles trocam de corpo, de personalidade. Eu esqueci o nome dele agora. Era um ator, Tony Ramos, e a mulher, eu não lembro o nome da atriz agora que fez o filme. Mas eles trocavam Glória Pires, Tony Ramos e Glória Pires. Isso, aquilo ali, aquele filme, foi uma troca de alma. Porque tudo que era o que é um estava no corpo do outro. Eles trocaram, marido e mulher, e aí o marido começou a agir como a mulher e a mulher começou a agir como o marido. Isso é a troca de alma, é a troca dos sentimentos e das emoções. De todo o seu entendimento, de quem é você. E essa é a alma que vai ser julgada. O espírito, quando a gente morre, o espírito volta para Deus. O espírito é o sopro de vida que Deus soprou em nós para termos vida. Quando já estávamos lá, Deus nos formou do pó, do barro, e soprou Deus, o fôlego de vida. Esse é o espírito. E a alma, ela fica ali no meio, entre a carne e entre o espírito. E a Bíblia diz, Paulo diz, que a carne e o espírito militam o tempo todo. O que é isso? Elas estão sempre em guerra. Espírito contra a carne, estão sempre lutando. E a alma no meio. A alma é que vai te dar a decisão. A alma é que você vai fazer as escolhas. Porque dessa guerra vai vencer quem a sua alma, que é o seu entendimento, decidir alimentar mais. Então nós temos aqui o espírito e temos aqui a carne. Estão em guerra. Eu no meio, a alma. Se eu decidir por alimentar mais o espírito vai vencer. Mas se eu fizer a escolha de alimentar mais a carne vai vencer. E é aqui que nós precisamos entender isso. É sempre uma questão de escolha. Vai ser sempre uma questão de escolha. O seu entendimento, quando está muito inclinado a fazer as coisas do mundo, as coisas da igreja começam a não fazer sentido e as do mundo começam a fazer mais sentido, é porque você está com a sua alma se aproximando mais da carne, dando vazão para a carne. E aí quando você pensa nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, começa a não fazer tanto sentido. Eu uma vez ministrando esse estudo acho que foi na aula de EBD, eu lembro que uma pessoa relatou que ela tinha, missionário Antônio, aversão à bebida alcoólica, porque ela viu uma destruição muito grande na família dela por causa de bebida alcoólica, e ela sentou no seu coração em nunca beber, porque ela via a destruição que aquilo fazia. Ela falou: eu não quero isso para a minha vida. Ela rejeitou mesmo, tomou aversão àquilo. Quando ela começou a se afastar um pouco da igreja, começou a fazer sentido a bebida alcoólica para a vida dela. Olha como que é a coisa, o seu entendimento, a sua alma. Se você está começando a ser atraído pelas coisas do mundo, é porque você está se aproximando do mundo, deixando a carne falar mais alto. Não está aqui se aproximando do Espírito. Que quando você se aproxima do Espírito, você quer buscar as coisas de Deus. Que o Espírito, ele veio de Deus, então, por isso que ele milita com a carne, que a carne quer as coisas do mundo, quer manifestar os frutos e as obras da carne. Por isso eles militam o tempo todo. E você deve decidir pelo Espírito. E aqui, para você equilibrar, manter corpo, alma e espírito equilibrado, a sua alma que tem que trabalhar isso. Você vai cuidar do seu corpo
porque ele é templo do Espírito Santo, e se aproximar do Espírito, para que os desejos da carne não sobressaiam aos do Espírito. Então você cuida do seu corpo, você se alimenta bem, você dorme bem, você busca fazer exercício físico, isso você está cuidando do templo do Espírito Santo. E buscando a presença. Como que você busca a presença? Oração, jejum e palavra. Não tem invenção de moda para isso. Toda pessoa que está inclinando isso na vida para a carne, para fazer os desejos da carne, ela está abandonando esses 3 pontos. Se você tiver com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra ali diariamente, jejuando, buscando a palavra, você não vai fazer sentido. A sua alma não vai fazer sentido para a sua alma buscar as coisas do mundo. Quando começa a fazer sentido buscar as coisas da carne do mundo, é porque você está se afastando do Espírito. E a oração, o jejum e a leitura da palavra te mantém aqui, coladinho com o Espírito. E aí a tua alma, que é a sede das suas emoções, dos seus pensamentos, começam a tender a fazer as coisas do Espírito. O que você faz isso? Você não quer faltar culto, você não quer deixar de ajudar na igreja, você não vê limites e vir para a Barra do Piraí fazer culto. Poxa, eu vou sair de Jardim Angá, vou vir para cá, amanhã de manhã tem que voltar. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã de manhã tem que estar lá em Jardim Angá dando aula de EPD. É muita coisa. Não, a gente não vê isso como um fardo, como um peso, porque está perto do Espírito. Agora deixa só a alma começar a se aproximar da carne. Isso vai começar a perder sentido. Poxa, não vou não. Vou não, irmão Antônio vai pregar. Não vou não, irmão Antônio. Em cima da hora, assim já vai pregar? Dá não. Esquece esse negócio. Como que você está reagindo mediante as situações da vida? Como que você reage quando os processos da vida te colocam em situações difíceis? Você se aproxima do Espírito ou você se aproxima da carne? Isso vai decidir conforme vai ser os seus resultados. Aonde você vai chegar? Se você vai ter um resultado positivo na presença de Deus, onde Deus certamente recompensa e dá galardão para os seus, se mantém no Espírito, ou você vai ter um resultado de destruição, de morte, se aproximando da carne. Entendeu, então? É a alma quem decide. Por isso, no processo de tribulação, você tem que estar muito bem entendido de quem você é, de qual o seu propósito de vida, para que Deus te chamou, o que você está fazendo nessa terra. Não pode jamais acordar de manhã sem saber o que fazer. A pessoa acorda de manhã, não sei o que eu vou fazer do meu dia. Como assim não sabe? Sem propósito nenhum. O que vai acontecer? Vai se inclinar para a carne. Que a gente tem naturalmente uma tendência a se inclinar para os desejos da carne, não para o Espírito. Para o Espírito nós temos que ser intencionais. Se você não for intencional em fazer as coisas para buscar o Espírito, você naturalmente vai se inclinar para a carne. É a Bíblia diz isso. Se é só você não fazer nada, vou parar de ir para a igreja, vou parar de orar, vou parar de jejuar, naturalmente você vai se inclinando para cá. As coisas do Espírito vão deixando de fazer sentido. E aí você tem que ser intencional. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar. Eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos. Porque o ambiente ele faz isso. Ele te coloca, ele te influencia no seu comportamento. Então nós precisamos, irmãos, é fundamental manter corpo, alma e espírito. Essas 3 áreas, o Senhor Jesus, olha como Jesus é incrível. Ele passeia, missionário Antônio, nessas áreas, sabia? Passeia na nossa alma, no corpo e espírito. E Ele conhece porque Ele nos fez. E aonde você tiver uma enfermidade nessas áreas, Ele cura. Se tem uma cura uma física, Ele cura. Se sua doença é na alma, Ele cura. Se o seu espírito não está forte, Ele te fortalece. Por isso a gente deve buscar a Deus em nome de Jesus Cristo,
para as nossas orações chegarem até o Pai, porque Ele tem cura para todas essas áreas da nossa vida. Seja qual for a sua cura, que às vezes estamos muito doentes, mas na alma. Já viu pessoas com doença na alma? Com a alma ferida? Às vezes por causa de traições que recebeu, por causa de uma palavra que ouviu, a alma está ferida. E olha como é perigoso ter a alma ferida. Eu expliquei aqui que a alma está no meio fazendo escolhas e decisões. A carne e o espírito estão militando, estão brigando, e a alma quem vai decidir. Se você estiver com a alma ferida, como que você faz escolhas certas? Como que você decide pelo certo? E há feridas na alma, meus irmãos, que só o Senhor Jesus para curar. Só o Senhor Jesus para curar. Não tem outra opção. Você tem que clamar. Se tem alguma coisa dentro da sua alma, do seu entendimento, que está te perturbando, que está tirando o teu sono, que está deixando a sua mente atribulada, você não está com atribulações no seu dia a dia, porque tem uma conta para pagar, a luz acabou, vai cortar. Não é essas tribulações assim, é uma coisa dentro de você que às vezes você não sabe nem explicar. Isso é tribulação de alma. Está atribulado na sua alma, você precisa resolver isso. Chama o Senhor Jesus para perto. Começa a fortalecer o seu espírito, a sua vida espiritual, com oração, com jejum, com palavra. Isso vai fazer com que você se fortaleça. Vai chamar Jesus para perto de você. E Ele traz cura. Nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso físico, Ele fortalece o nosso espírito. Aonde é que você precisa de cura? Fale com o Senhor, aonde você precisa que se fortaleça. Coloque nas mãos dele, porque Ele tem esse poder. Isso fortalece a nossa adoração. O que nos sustenta de pé, como o seu hino falou que forte, a nossa adoração. Adorar a Deus, buscar a Ele, estar na presença dEle, crescendo, amadurecendo, independente das circunstâncias. Está acontecendo problemas, está difícil, mas você está crescendo, você está avançando, você não para. Você vai adorar, você vai buscar, dificilmente você vai conseguir manter esse posicionamento estando com o corpo, a alma, o seu espírito em desordem, não equilibrados. E eu estou te dando a chave aqui nessa noite. Fortaleça a sua vida espiritual. Decida com a sua alma, do fundo da sua alma, estar perto de Jesus. Buscar o Criador, buscar Deus com todas as suas forças. Decida isso, porque é isso que vai te manter de pé, é isso que vai te manter caminhando, é isso que vai te manter avançando em direção aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Você vai amadurecendo, vai passar por esse processo de produção, de tribulação, de paciência, de experiência, e vai manter a chama da esperança acesa dentro do seu coração. A fé em Deus sendo renovada a cada dia, e as misericórdias do Senhor te alcançando, e você vai avançando, e como o missionário Antônio falou, vai crescendo, vai fazendo mais para Deus, a obra vai avançando, vidas vão sendo alcançadas, porque você vai estar bem. Você estando mal, você não consegue ser útil para o reino de Deus dessa forma. E nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e a aprovação cria esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados. Creamos nessa palavra do Senhor, te adorar, Senhor, o que nos sustenta de pé. Esse sofrimento, essa dor, essa guerra, essa luta vai passar, e o Senhor vai trazer vitória, seja qual área for da sua vida. Se for área emocional, seus sentimentos, a sua alma está ferida, seja for no seu físico, seja for problemas espirituais, o Senhor vai entrar e vai te dar a vitória. O Senhor é todo poderoso, Ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos.